começar conteúdo novo, né? Mais um sistema que a gente vai iniciar agora. Não vimos nada sobre o sistema endócrino na fisiologia humana, justamente para a gente já falar sobre ele de uma maneira geral e como que ele age também durante o exercício. E o sistema endócrino, ele conversa com tudo no nosso organismo, na verdade, né? Porque, bom, endócrino, né, vem de endo, dentro, criando secreção. Então, seria a secreção, né, de substâncias dentro do nosso organismo, e essa secreção de substância é justamente para regular diversos sistemas do nosso organismo. A gente precisa dessa liberação de hormônios no nosso organismo para regular diversas ações, assim como as ações que acontecem no exercício, que provocam reações, né, provocam aquelas adaptações, elas também vão ter aí uma resposta endócrina para que auxilie tanto em sistemas anabólicos, né, na construção do organismo, como em sistemas catabólicos durante a quebra, durante o exercício ou em situações de catabolismo, né, em jejum, falta de sono, enfim. Então, esse sistema ele vai ser fundamental para a gente entender diversas reações que a gente tem, tanto no nosso dia a dia, no decorrer de pessoas que não são ativas fisicamente, como nas respostas que isso vai ter no nosso organismo com a prática de exercícios físicos e de diferentes tipos de exercício físico. Então, assim que vocês tiverem alguma dúvida, assim que vocês tiverem algum fato que vocês lembrem que aconteceu com vocês ou na família de vocês, perguntem mesmo para a gente agregar mais essa aula, né? Então, o sistema endócrino, né, como eu falei para vocês, ele estuda as secreções que acontecem no nosso organismo, né? E essas secreções são de hormônios, né? Então, cada glândula que compõe o sistema endócrino, a gente tem várias glândulas que compõem o sistema endócrino, ela vai liberar diferentes tipos de hormônios, e aí, então, esses hormônios, quando eles são secretados, quando você estimula que essas glândulas secretem esses hormônios, eles entram na nossa corrente sanguínea e vão até a célula-alvo, né? Vão até o ponto onde ele tem que fazer o seu papel, e aí ele vai dar conta de, por exemplo, ou fazer um papel catabólico de quebra de molécula para auxiliar algum sistema, ou ele vai para sinalizar algum tipo de construção de tecido, para fazer anabolismo nesse tecido. Então, quando a glândula ela é estimulada, né? Essa glândula endócrina ela é estimulada, ela vai liberar um hormônio que é transportado por todo o meu corpo até que ele atinja essa célula-alvo. No nosso corpo, existem dois tipos de hormônios. Os hormônios esteroides, né? Vocês já devem ter ouvido falar em esteroides, né? É comum ouvir a palavra esteroides anabolizantes, né? Mas o que é um hormônio esteroide, né? O hormônio esteroide, ele é um éster de colesterol, né? Ou seja, a sua estrutura, ela é muito parecida, ela é semelhante a de um colesterol. Na verdade, eles são justamente produzidos através do colesterol. Então, hormônios esteroides, né? Os hormônios sexuais são todos hormônios esteroides, alguns outros hormônios que controlam a quantidade de sais do organismo também são hormônios esteroides, eles vêm da sua estrutura do colesterol. Justamente por eles terem essa estrutura vindo do colesterol, eles são lipossolúveis, né? Então, eles são solúveis na gordura. E isso altera principalmente a ação que ele vai ter dentro da célula. Como ele é lipossolúvel, ele consegue atravessar a membrana da célula, e aí, então, o receptor desse hormônio, né, desses hormônios esteroides, eles vão estar localizados no citoplasma, ou no núcleo da célula, ou seja, a ação dos hormônios esteroides é dentro da célula, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Então, os hormônios esteroides, como eles são lipossolúveis, eles atravessam com facilidade a membrana celular,
né? E aí, então, eles vão ter aqui ou o seu receptor no próprio citoplasma da célula ou no núcleo da célula, né? E aí você vai ter a reação em cima dos ribossomos e do RNA mensageiro para copiar, fazer a cópia lá do DNA e você ter a reação dentro da tua célula. E também, além dos hormônios esteroides, existem os hormônios não esteroides, ou também chamados de hormônios peptídeos, né? Os hormônios peptídeos, eles são hormônios formados por cadeias de aminoácidos. São hormônios formados de proteína, né? Por exemplo, o hormônio do crescimento é um hormônio peptídeo, ele tem uma cadeia de aminoácidos lá de 191 aminoácidos. Como ele é uma cadeia de aminoácidos, como ele é formado de proteína, ele não é lipossolúvel. Então, ele não consegue atravessar a membrana. E os seus receptores são justamente na membrana celular. Então, os hormônios peptídeos, né, que vocês estão vendo aqui, representado em amarelo, quando eles são estimulados e entram na corrente sanguínea, ao chegar na célula-alvo, que os receptores deles vão estar na membrana da célula, e aí, então, esses receptores aqui é que vão desencadear uma série de reações dentro da célula, para daí, então, o efeito desse hormônio acontecer, tá? Então, dois tipos de hormônios. Hormônios esteroides, que são formados de ésteres de colesterol, são lipossolúveis, e têm o seu efeito no citoplasma e no núcleo da célula, e os hormônios não esteroides, os hormônios peptídeos, têm os seus receptores na membrana celular, e aí então, a partir desses receptores, eles vão desencadear dentro da célula uma cascata aí de reações. Né? Professor, Diga. então, tipo, o hormônio derivado da vitamina D, então, é um esteroide. O hormônio derivado da vitamina D é um esteroide. Sim. E ele tem um papel bastante regulador, principalmente no tecido ósseo, né? É, fixando principalmente o cálcio no tecido ósseo. Galera, anotem aí, porque aqui nessa imagem não tem nada escrito e é fundamental que vocês entendam isso, tá? Começando. Aqui nessa imagem tem representado as principais glândulas endócrinas que nós temos, né? Aqui o eixo hipotálamo, hipófise pituitária, a glândula da tireoide, as glândulas mamárias, no caso das mulheres, mas os homens também têm essas glândulas e podem desenvolver, no caso de algum desarranjo hormonal no organismo, as glândulas suprarrenais, que estão em cima dos rins, e as glândulas sexuais, né? No caso, os ovários das mulheres, né? Ovário e útero nas mulheres, e os testículos nos homens. Essas são as principais glândulas que secretam os principais hormônios que regulam o nosso organismo. E como que acontece, né? O que acontece para uma glândula dessa ser estimulada a liberar um hormônio? Esse fenômeno é denominado de feedback. Tá? Então, a gente pode ter um feedback positivo ou um feedback negativo. Né? O que seria isso? Bom, quando você come um doce, né, que a tua taxa de glicemia aumenta, então a oscilação dos íons da glicose no sangue é uma maneira de eu estimular a produção do pâncreas para insulina. Ok. Então, quando eu estimulo essa produção de insulina, eu estou dando um feedback positivo. O que é isso? Bom, quando a minha célula-alvo, no caso, né, o sangue, ele detecta uma quantidade alta de glicose no sangue, ele
informa a glândula, no caso o pâncreas, para ele liberar o hormônio, que é a insulina, para que esse hormônio carregue a glicose para dentro da célula, que é o efeito que a insulina faz. Ele joga a quantidade de glicose para dentro da célula, formando glicogênio, e se for muito em excesso essa glicose, ela vai ser depositada num tecido adiposo, certo? Isso é um feedback positivo. Deixa eu só aceitar aqui alguém que entrou. Então, isso é um feedback positivo. Quando eu estimulo a glândula para que ela libere o hormônio e o efeito aconteça, né? Então, mais uma vez, aumentou a taxa de glicose no corpo, né? Então, eu preciso que essa glicose que está no meu sangue estimule a glândula a liberar o hormônio, que é a insulina, que carrega a glicose para dentro da célula. Então, a insulina pega essa glicose e joga para dentro da célula, e aí, então, eu tenho o efeito que é o que? Regular a taxa de glicemia no sangue. Perfeito. Isso é um feedback Professor, positivo. Oi. o excesso de fruta, de frutose, que eu acho que você teve uma aula passada, que você falou que a glicose das frutas, a frutose não precisa de insulina, né? É para o sangue. Exatamente. Mas o excesso, tipo assim, eu vou comer nos intervalos, eu tomo café da manhã, aí como 2 bananas na metade da manhã e almoço. Aí de tarde eu vou lá e como fruta de novo, chego em casa, janto e de noite eu vou comer fruta. Não é um excesso? Esse De excesso de maneira frutose? de maneira alguma, não é que seja um excesso, tudo depende da tua demanda, tudo depende do quanto você come também nas outras refeições. Que você tem que entender da fruta é que ela também tem calorias, ela também é carboidrato, né? Então ela também vai fazer os efeitos do carboidrato. Ela só não libera insulina, ela não precisa da insulina para entrar dentro da célula, mas ela pode fazer parte da tua alimentação, tá? Normal. Eu conheço alguns nutricionistas que prescrevem pro indivíduo comer, por exemplo, meia melancia no lanche dele, para o indivíduo comer 8 maçãs no lanche dele. E isso não é um Que excesso. eu cheguei a escutar que é melhor comer uma melancia inteira do que uma banana. Mentira, Isso é um não. exagero. Pois é, um Cara, não, isso exagero. aí. A galera fala que a banana tem uma taxa de açúcar absurda. Não, isso aí é lógico, a melancia tem. Talvez a melancia tenha mais fitoquímicos que ajudam na regulação do organismo do que a banana. A quantidade de calorias da melancia ela é irrisória, ela é 98% água, mas isso não quer dizer que você tem que abolir a banana da tua dieta. Lógico, você não vai comer uma penca de banana numa sentada, assim como você pode comer uma metade de uma melancia numa sentada. Mas não quer, isso é um absurdo. A galera faz muito terrorismo alimentar em cima disso, tá? Então não tem problema você comer 3, 4 vezes fruta ao seu dia. Tudo depende do balanço de quanto você gasta e o quanto que você está ingerindo. Tudo depende do quanto você come nas outras refeições e o que você está ingerindo, né? Os caras enche o rabo de hambúrguer, de coisa arada, e vem dizer que comer 2 bananas faz mal. Né? É um pouco de hipocrisia. E como eu falei para vocês, a frutose ela não depende do carregamento da glicose para dentro da célula, ela entra por uma outra via diferente, por um outro receptor celular. Então, não tem que se preocupar, né? A galera fala muito da banana, por exemplo, né? Porque a banana tem uma certa taxa de glicose, uma quantidade de açúcar maior comparado às outras frutas, e aí eles jogam que a banana seria um responsável por um pico de insulina, sendo que a frutose nem é carregada pela insulina, entende? Essa parte da banana diz que até a banana prata, banana ouro, não sei. Não é essa Tem banana comum, ela que é tem melhor de. diferenças. Se eu não me engano, a prata é a que mais tem taxa de glicose comparada com a caturra, né, que é a comum, né? Elas têm diferença entre elas também. Mas, por outro lado, é uma grande fonte de potássio, né? Então, você não pode abolir nada, nenhum alimento da tua alimentação.
Respondido? Com certeza. Então, vamos lá. Entenderam o que é um feedback positivo? Ou mais ou menos? Eu vou tocar em frente, então, e falar do feedback negativo. Tá? Se alguém mandou alguma coisa no chat, eu não estou conseguindo enxergar. Agora, alguém que tem o A microfone. Bianca falou que entendeu mais ou menos. Mais ou menos. Então, vamos lá. Vou usar um outro exemplo, tá? Um hormônio sexual, tá? Um hormônio, a testosterona, nos homens, é produzida lá no testículo. Tudo bem? Quando o corpo detecta uma baixa concentração de testosterona no sangue, né? Quando tem pouca testosterona no sangue, o que que vai acontecer? Essa testosterona, ela depende da glândula pituitária liberar um hormônio, o LH. Esse LH vai atuar lá no testículo para produzir mais testosterona. Então, isso é um feedback positivo. Quando o meu corpo detecta que ele precisa aumentar a concentração de um hormônio, ele faz um feedback positivo. O que é o feedback? Ele diz para a glândula, eu preciso desse hormônio. Então, essa glândula libera um hormônio para que aumente a sua concentração, tá? Então, tem baixa de testosterona no sangue, o meu organismo manda o feedback para a glândula, dizendo assim, eu preciso que você aumente a produção de testosterona. Então, ela desencadeia uma reação, né? Libera o hormônio vai até a célula-alvo para ter o efeito, que é o quê? Aumentar a testosterona. Ficou claro? Outro exemplo, né? Quando eu estou com a pressão baixa, tá? Você está lá com a pressão baixa, tá bem? Então, a pressão arterial é a resistência vascular periférica vezes o fluxo sanguíneo, né? Vezes o débito cardíaco. Então, quando eu estou com a minha pressão baixa, o que acontece? A suprarrenal vai liberar aldosterona, porque a aldosterona aumenta a retenção de sódio, consequentemente, aumenta a retenção de líquido junto com o sódio, eu tenho aumento no volume sanguíneo e isso faz com que a minha pressão aumente. Então, quando você está lá e não estou boa hoje, que está com a pressão baixa, o que acontece? Você tem uma baixa de pressão. Isso é um sinal de alerta, isso é um efeito que você espera que a tua glândula, no caso desse exemplo, a suprarrenal, libere o hormônio, que é a aldosterona, né? Que vai lá na célula-alvo atingir, vai reter sódio e líquido, aumentando o volume sanguíneo. E qual que é o efeito disso? Ter a regulação da pressão arterial, tá? Isso seria um feedback positivo. Ficou claro agora? Ficou. Deu boa? Beleza. O que é um feedback negativo agora? Bom, quando todo esse sistema aqui já aconteceu, o próprio hormônio produzido, o próprio efeito produzido, ele manda um sinal para minha glândula para ela cessar a produção de hormônios. Nada mais do que isso é o feedback negativo. Voltamos ao nosso primeiro exemplo. Você comeu um doce. A tua taxa de glicose sanguínea subiu. Então, feedback positivo. A glândula pâncreas libera o hormônio insulina para pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Qual é o efeito? A regulação da glicose sanguínea. Perfeito. Se a minha glândula continuar produzindo insulina, o que vai acontecer?
vai ter uma hipoglicemia, porque vai ter tanto hormônio e não vai ter açúcar para ele carregar, e aí, então eu tenho uma hipoglicemia. Então chega um determinado momento que eu preciso que essa glândula pare de produzir hormônio. E isso é o feedback negativo. Quando uma glândula liberou o hormônio já fez o seu efeito, o próprio efeito, ou a quantidade de hormônio do meu sangue, faz um feedback negativo, informando a glândula para ela cessar a sua produção, porque eu não preciso mais desse hormônio. Professor. Diga. No caso, então, a reposição hormonal seria um feedback negativo. Porque, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. O que acontece? A glândula pituitária, ela libera o hormônio luteirizante, que é o LH. O LH age no testículo produzindo testosterona. No caso, produz também na mulher, no ovário, mas no caso do homem, no testículo, fundamental é o principal hormônio masculino. Então, produz uma grande quantidade de testosterona. Aí, o que o indivíduo faz? Ele vai lá e aplica testosterona sintética, aplica uma testosterona sintética. Quando ele aplica uma testosterona sintética, a quantidade de hormônio, no caso da testosterona, no sangue dele, ela está muito alta. Então, essa própria testosterona alta no sangue do indivíduo informa a pituitária, falando assim, não, eu já tenho uma quantidade de testosterona que é o suficiente para minha sobrevivência. Então, não precisa mais produzir o LH, porque eu já tenho testosterona o suficiente. E aí, então, eu faço um feedback negativo. Eu não produzo mais a testosterona natural, porque eu estou injetando testosterona sintética e os níveis de testosterona já estão altos. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, vamos em frente. Existem 3 situações que vão estimular a produção de hormônio dentro do meu organismo. Estimulação hormonal, estimulação humoral e estimulação neural. Vamos lá. A estimulação hormonal é quando eu preciso liberar um hormônio para que outro hormônio seja produzido. Eu acabei de dar um exemplo disso. O eixo, hipotálamo, hipófise, ele trabalha direto com estimulação hormonal. Para eu estimular a produção de testosterona, voltando, o que eu preciso fazer? Eu preciso que a hipófise, a pituitária, ela libere um hormônio, o LH, para que esse LH haja na outra glândula, no caso o testículo, para produzir testosterona. Então, isso é uma estimulação hormonal. Eu preciso que um hormônio, seja produzido para que estimular outra glândula para produzir outro hormônio, que esse hormônio sim vai fazer um efeito. Outro exemplo, a hipófise produz o TSH. O que é o TSH? O TSH é um hormônio que estimula a tireoide. Então, a hipófise produz TSH. O TSH vai até a tireoide e aí estimula a tireoide a produzir T3 e T4. O T3 e o T4 vão agir no metabolismo, acelerando o metabolismo e fazendo as reações celulares. Entenderam? Então, eu preciso produzir um hormônio para que outro hormônio seja produzido. Ok? Estimulação humoral é relacionado às oscilações dos íons e nutrientes no sangue. Dei o exemplo para vocês da glicose também. Então, quando a glicose aumenta, eu vou ter a estimulação humoral para a produção da insulina. Quando a glicose diminui, eu vou ter uma estimulação humoral para a produção de glucagon. Quando a glicose cai, eu vou ter uma estimulação para o cortisol. Então, eu tenho uma estimulação humoral
tá? Então, a concentração de certos íons no meu sangue vão estimular as glândulas a produzir, aí sim, diretamente, um hormônio que vai agir sobre essa célula-alvo. E, por último, da estimulação neural, né? Como eu tenho oscilações neurais, então eu tenho mudanças aí do sistema simpático e parasimpático, né? E aí, então, dependendo da ativação de um ou de outro, eu vou liberar hormônios também, principalmente hormônios das glândulas suprarrenais. Quando eu inicio uma atividade física, o que eu faço? Eu aumento a atividade simpática, né? Quando eu tenho um aumento da atividade simpática, né, as suprarrenais vão liberar as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. E aí, a adrenalina e noradrenalina vão agir, por exemplo, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, aumentando a temperatura corporal, aumentando até a lipólise, tá? Então, quando eu tenho uma ativação maior, né, dos sistemas simpático e parasimpático, eu vou fazer que algumas glândulas também liberem hormônios que vão justamente fazer a regulação dessa ativação. Então, se eu estou gastando mais energia, eu preciso regular, eu preciso de hormônios que regulem esse gasto energético. Se o meu coração está batendo mais, eu preciso de hormônios que regulem isso. E isso é a estimulação neural. Assim como o inverso acontece, quando, né, daqui a pouco vocês vão deitar na cama de vocês e vão diminuir bastante a ativação simpática e vão aumentar bastante a parasimpática, alguns hormônios vão ser ativados, como a melatonina, né, que é o hormônio do sono, vão ser ativados de maneira neural para que você entre num sono profundo, tá? Então, são esses 3 tipos de estimulação que pode acontecer. Hormonal, humoral e neural. Então, vamos começar falando dos hormônios, né, relacionados com o eixo hipotálamo, hipófise pituitária, né? Então, a hipófise é o principal, uma das principais glândulas aí, né, que vão estimular a produção de muitos hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteirizante, a prolactina, né, que no caso das mulheres, a prolactina é fundamental no período de amamentação. Na parte de trás ainda tem o hormônio antidiurético, que vai controlar a quantidade de saída e entrada de água do meu organismo. Então, a hipófise ela vai estimular diversas outras glândulas para produzir os hormônios. Vamos começar falando do hormônio do crescimento, do GH, tá? O hormônio do crescimento talvez seja um dos queridinhos aí, principalmente da cadeia esportiva, né? Porque o hormônio do crescimento é anabólico, ou seja, ele tem um alto potencial de anabolismo, né? Principalmente agindo na fase da puberdade, ali onde tem uma grande produção de hormônio do crescimento, vai fazer com que haja o crescimento de todas as estruturas do organismo, e assim como ele age também na musculatura esquelética, gerando um bom crescimento muscular. Então, ele tem um alto poder anabólico, porque ele aumenta a síntese de proteína lá dentro da célula. Então, o hormônio de crescimento, ele é um peptídeo, então ele tem o seu receptor na membrana celular, né? Ele aumenta muito a síntese proteica, estimulando o aumento da concentração de aminoácidos dentro dessa célula, assim como a hipertrofia dessa célula com o aumento aumento do tamanho dela, tá? Além disso, o hormônio do crescimento, ele é considerado anticatabólico também, tá? Então, ele tem um efeito anticatabólico porque ele reduz a mobilização de carboidratos. Então, ele aumenta a lipólise. Ele vai lá, estimula a quebra das células de gordura para utilizar essa gordura como fonte de energia, e ele
poupa carboidrato, tá? Quando ele faz isso, então ele tem uma ação anticatabólica, porque eu não quebro a glicose, o glicogênio, perdão, nem muscular e nem hepático. E sim, eu acabo estimulando a queima de gordura, além de estimular o crescimento celular. Do IGF-1 já vou falar mais para frente. Professor, Oi. mesmo com a alta do GH, o uso de bebida alcoólica, ele como é que é? Para quem usa o GH, vamos dizer assim, e faz o uso de bebida alcoólica, ele inibe o efeito do álcool no organismo para ter a síntese proteica? O álcool, no caso, na entrada do álcool no organismo, ele vai ser um concorrente do GH com relação à síntese de proteína, tá? Mas ainda assim, com uma grande concentração de hormônio do crescimento dentro do organismo, você sim teria um efeito ainda assim anabólico, mesmo ingerindo bebidas alcoólicas, tá? E o hormônio do crescimento, ele é estimulado de maneira pulsátil no nosso organismo. Então, de tempos em tempos, a hipófise estimula a produção de GH. E não tem, assim, uma ordem certa. Tem alguns picos durante o dia e ele tende a oscilar em situações normais durante o dia. Existem algumas situações que vão estimular mais a produção do hormônio do crescimento. O sono é uma delas e o exercício físico é outra, tá? Então, o exercício de alta intensidade, ele também estimula a produção do GH. Isso tem relação com a intensidade do exercício. Então, se a gente vê esse gráfico aqui, que a gente vê a porcentagem de produção do hormônio do crescimento, da concentração dele no sangue, nós vemos que atividades até 50% da capacidade do indivíduo, seja do VO2, seja da força máxima dele, né, são produções baixas de GH. Acima disso, há um grande aumento, né? Então, exercícios com intensidades altas, aí próximas a 100%, os que mais vão estimular a produção de GH, né? E esse estímulo aí pós-exercício é justamente para que haja uma reparação de tecido, para que aumente a síntese de proteína, para que a célula muscular ela aumente de tamanho, aí gerando aumento de hipertrofia e, consequentemente, aumento de força. Então, esse aumento do GH no organismo depois de atividades de alta intensidade é justamente para que haja uma reparação e uma adaptação positiva gerada pelo exercício de alta intensidade. Então, aqui, ó, a gente tem um gráfico, né, de 24 horas de qual é o comportamento desse hormônio do crescimento. Como eu falei para vocês, ele oscila bastante durante o dia, né, e ele tem alguns picos. Então, o indivíduo aqui, nesse exemplo, ele treinou ao meio-dia, né, provavelmente treinou aqui às 11 horas, e aí, ao meio-dia, o que aconteceu? Houve um grande pico de produção de GH no organismo desse indivíduo. Depois ele volta a oscilar e no horário do sono dele, principalmente intermediado pela melatonina, há um outro pico, mas vejam que o pico do sono chega a ser menor do que um exercício de alta intensidade, tá? Então, o exercício de alta intensidade, ele é muito benéfico para que haja um aumento na produção de GH, e aí, sim, eu consegui obter os benefícios desse hormônio, que é aumento da mobilização de gordura, ou seja, ele é um hormônio que ajuda o indivíduo no processo de emagrecimento, é um hormônio que ajuda o indivíduo no processo de aumento da hipertrofia muscular. Agora, veja que interessante. Vocês conhecem com certeza pessoas que trabalham à noite ou, né, pessoas que trocam o dia pela noite, têm dificuldade para dormir à noite, têm insônia, né? O que isso pode acarretar com relação ao hormônio do crescimento?
Nesse gráfico aqui de cima, então, teremos uma pessoa com um ciclo circadiano normal, né? Ele vai dormir à noite aqui, durante o dia, né? Está trabalhando, enfim, tem as suas oscilações na produção de GH, e na noite ele tem um grande pico. Nesse caso aqui de baixo, é de trabalhadores noturnos. E esse cara trabalhou à noite, né? E dormiu durante o dia, né? E vejam que não houve um grande pico de produção do GH. Isso se deve justamente à melatonina, né, que é o hormônio do sono, só que a melatonina ela é estimulada quando está escuro, ela é estimulada pela escuridão. E, por exemplo, agora, né, tá tudo escuro lá fora, né, o ideal é que quando você vai deitar, você tem o mínimo de luz possível no teu quarto, apague tudo. Tem alguns estudos mostrando que até a luz do feedback, do stand-by da televisão pode atrapalhar um pouco por causa da luz branca. Luz no celular deve ser desligada. Então, se você estiver num ambiente escuro, né, o teu cérebro já assimilou que é noite, que está escuro, já fazem algumas horas que está escuro, você tem uma alta produção de melatonina que vai estimular a hipófise a produzir, ter um pico de produção de GH. O que acontece com o trabalhador noturno ele chega em casa, por mais que ele esteja cansado, com sono, já é dia, então o cérebro dele já assimilou que o período da noite acabou, né? E por mais que ele entre num quarto escuro, faça todas as suas precauções, fique bem escuro e vá dormir, o cérebro dele já entendeu que é dia e a produção de melatonina dele é bem mais abaixo do que isso. E aí, então, o pico de produção de GH dele, como vocês podem ver nesse gráfico aqui de baixo, ele não acontece. Ele oscila, talvez até um pouco mais alto do que outros indivíduos, mas ele não tem um bom pico de produção, o que pode atrapalhar ele em diversas coisas, inclusive na mobilização de gordura, que pode tender a ter um acúmulo maior de gordura por causa dele não dormir direito à noite. E aqui nós temos todo o desenho, né, da ação do GH. Então, o hipotálamo libera um hormônio, faz uma estimulação hormonal, né, liberando o GH-RH, para que a hipófise libere o GH, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tudo que tem mais é feedback positivo, tudo que tem menos é feedback negativo, tá? Então, a grelina, ela também é um hormônio que estimula a hipófise a liberar GH. A gente já falou da grelina no passado. Quem lembra aonde que a grelina é produzida e por qual motivo? Eu lembro que tem a ver com a fome. Exatamente. A grelina é o hormônio da fome, ela é produzida pelo estômago. Então, quando o indivíduo está num período um pouco maior de jejum e está com fome, ele libera grelina, né? E é um sinal que vai até o cérebro para informar que ele está com fome. Isso faz com que haja aumento do olfato e tudo mais. Mas, como um efeito poupador, né? Como eu sei que o GH ele estimula a quebra da gordura para me fornecer energia, o GH poupa o meu glicogênio muscular, né? E ele ainda poupa a minha massa muscular. O meu organismo libera a grelina para ter uma distribuição melhor de energia, agora vinda das gorduras, né? Através da produção de GH, né? Então, o GH vai até o tecido adiposo e aumenta a lipólise, fornecendo mais energia para o meu corpo através da gordura. Além disso, o GH ele pode agir diretamente no tecido ósseo e no tecido muscular. Porém, a principal reação do GH é ir até o fígado e lá no fígado ele vai produzir outro hormônio que é o IGF-1, tá? O IGF-1 é um hormônio anabólico similar à insulina, tá? Por que que o GH faz isso? Porque quando o GH é liberado pela hipófise, ele tem uma vida útil,
na corrente sanguínea de 20 minutos. 20 minutos, ou seja, é pouco tempo para ele trabalhar. Porém, quando ele vai até o fígado e estimula o IGF-1, que é um hormônio anabólico, um hormônio que vai construir tecido, esse IGF-1 aqui tem uma meia-vida de 20 horas, tá? E aí, então, por isso que a principal reação do GH é ir até o fígado, produzir o IGF-1, e aí o IGF-1 vai até o músculo para aumentar a síntese de proteína, para aumentar o tamanho do músculo, vai até o osso, para aumentar a densidade óssea, para aumentar o tamanho do osso, tá? Então, esse é a reação do GH. Quando as concentrações do GH atingem o pico, né, quando eles têm aquele pico, né, ou quando a concentração de IGF-1 é alta no sangue, acontece o feedback negativo. Então, vejam aqui, ó, que o IGF-1 vai até lá, o hipotálamo, o próprio GH informa o hipotálamo, e aí o hipotálamo para de produzir o GH-RH e começa a produzir a somatostatina. A somatostatina vai informar a hipófise, vai dar um feedback negativo para a hipófise, para que haja a parada de produção de GH, tá? E aí, né, se eu tenho um hormônio como o GH, que é um hormônio muito bom, que é um hormônio anabólico, que é um hormônio anticatabólico, que é um hormônio que ainda auxilia no processo de emagrecimento, mobilizando mais gordura, e eu sei que o que impede de eu produzir muito GH é a própria somatostatina, se eu conseguir inibir a somatostatina, eu tenho uma alta produção de GH, né? Então, aí tem diversos estudos tentando fazer isso. Existe uma raça de boi que não produz somatostatina. E aí o resultado que a gente tem é essa, né? Um boi, um touro, né, exatamente, extremamente musculoso, com um baixíssimo percentual de gordura, porque eu tenho uma alta mobilização de gordura e tamanho muscular enorme. Então, esse é o efeito, seria o efeito do GH puro aí, né? Se a gente tivesse uma produção constante e elevada de GH no organismo. Professor, Oi. uma coisa que eu nunca entendi é por que o GH em si pode dar aromatização? Tipo, ele pode ocorrer ginecomastia em homens, né? Porque o GH causa uma supressão na produção de testosterona. Então, se o indivíduo utiliza apenas o GH como recurso ergogênico, ele vai suprimir a produção de testosterona, e aí tem um desequilíbrio entre a produção de testosterona e de estrogênio, porque o que causa a ginecomastia é o estrogênio, e não a testosterona, né? Então, aí se ele tem um desequilíbrio entre a quantidade de testosterona e estrogênio, ele pode vir a ter a ginecomastia, mas não é uma ação direta do GH. O GH ele acaba suprimindo a produção de testosterona, por isso que quem usa GH exógeno, ele sempre vai estar conciliado com o uso exógeno também de testosterona. É porque diz que o GH sozinho ele não é anabólico, né? Tipo, sozinho ele. Ele não teria um efeito tão anabólico, né? Mas ele tem um bom efeito anabólico, sim. Mas ele não teria um efeito tão anabólico, mas o grande detalhe do GH é que se você conciliar com uma testosterona, você tem até um melhor aproveitamento da testosterona junto com o GH. Por isso que os fisiculturistas atuais usam muito o GH com testosterona. Daí então entra naquela questão que nem você falou, né? Que ele suprime a testosterona. Exatamente. Então. Se ele não usar a testosterona, ele vai ficar com a testosterona bem baixa. E aí isso acaba também atrapalhando o processo de anabolismo. Ah, entendi então. Valeu. Beleza? Ei, professor, mas e essa relação do uso do GH que cresce, se você tem tumor, se você tem, cresce orelha, cresce nariz, cresce não sei o quê, é Sim. fato isso. O uso do GH para, tipo assim, desencadear uma doença mais grave. Ele é um hormônio do crescimento, não é um hormônio do crescimento muscular, né? Seria perfeito se ele agisse só na musculatura, mas ele é um hormônio do crescimento, então vai crescer os órgãos internos,
vai crescer as extremidades, mão, orelha, nariz, mandíbula, e se o indivíduo tiver uma propensão a ter um câncer, ele vai estimular o crescimento dessas células cancerígenas, também estimulando o aparecimento de uma doença mais rapidamente. Tá? Se eu tomar GH, então eu vou virar o Pinóquio, professor. Então, ó, o caso do Robert, esse é o cara mais alto do mundo, tá? Viveu entre os anos de 1918 e 1940. Ele tinha apenas 2,74 metros, tá? Pesava 223 quilos na sua morte. E o que é o caso do Robert, e também tem de outros caras, mas nessa época a medicina não era tão avançada, é que há um tumor, né? Não é um tumor maligno, é um tumor benigno na hipófise, e esse tumor causa o fato da hipófise não parar de estimular o GH. Então, ele estimula muito a produção de GH, faz com que aconteça os casos de gigantismo, como o do Robert aqui, que teve, né, enquanto vivo, 2,74 metros. O inverso também pode acontecer, né, como é o caso do nanismo. O nanismo não tem uma causa única, tem vários tipos de nanismo, mas um deles é justamente pela falta de produção de GH, que aí, então, causa um mau desenvolvimento, né, um desenvolvimento pequeno, tanto das estruturas ósseas como das estruturas musculares e sistemas, né. Hoje, isso é mais facilmente detectado, e aí sim, nesses casos, né, de crianças, onde você se detecta que há um mau processo de formação, o indivíduo acaba usando o GH de maneira exógena para auxiliar nesse processo de crescimento, para que ele tenha um crescimento mais sadio. Professor, Então, oi. eu tenho um primo meu que ele teve esse problema dele crescer demais assim, por causa da liberação do GH, né? Ele tava tendo problema, que ele tava crescendo demais, tipo, as articulações não estavam acompanhando, uma coisa assim. E daí ele fez o tratamento com o GH. E, tipo, eu conversei com o professor Andrei, ele falou que, tipo, foi aquela questão, tipo, eles usaram o GH para acabar, tipo, diminuindo a produção de GH dele. Inibindo, fazendo feedback negativo. Provavelmente foi detectado que a quantidade de produção dele não seria uma coisa tão grande, provavelmente ele não teria um tumor na hipófise que estaria causando o excesso de produção de GH, então o aumento do GH exógeno já causaria um feedback negativo na hipófise, e então ele estaria com os níveis regulados. É uma opção que pode ocorrer a depender do caso, né? Tem alguns casos que são casos cirúrgicos. Eu não sei se alguém aqui acompanha o UFC há algum tempo, tinha um brasileiro chamado Antônio Pezão, e ele teve que fazer a cirurgia, né? Bom, pelo apelido de Pezão, vocês já imaginam, né? Era um cara extremamente grande, com mãos enormes, pé enorme, caixa torácica enorme, justamente porque ele tinha um tumor na hipófise e teve que fazer a cirurgia. No caso dele, teve que fazer a cirurgia, né? Mas em alguns casos, como você citou do teu primo, ele pode tentar um feedback negativo para tentar regular. Eles fizeram isso daí porque, tipo, com 16 anos ele era maior que o pai dele, tá ligado? Hoje em dia ele tem 2 metros e pouquinho já, tipo, só que com 20 você anos consegue controlar ainda, mas os efeitos, né, vão ser, né, vai atingir aí 2 metros e tal. Ainda assim vai ter uma estrutura muito grande, né? Bom, então, devido a esses efeitos potencializadores do GH, né, é muito comum que os indivíduos usem o GH de maneira exógena, né, como vocês podem ver aqui. É extremamente caro, né, o uso do GH, então, é em torno de R$ 1.000 uma ampola de GH com 100 UIs, um GH de qualidade, isso corresponde a pouco mais de 10 ml aí, então é um tratamento caro. E a ideia de quem utiliza é justamente estimular, né, o crescimento muscular, ter um recurso ergogênico para o esporte. Isso é muito comum no fisiculturismo, né? Aqui do lado eu coloquei a foto
desse ator, né? Para quem está achando semelhante, esse cara foi quem foi a inspiração para o Shrek, né? Para o filme do Shrek. E esse cara, ele não usava o GH exógeno, mas ele tinha uma alta produção de GH endógeno mesmo, né? Por causa da pituitária dele. Então, qual que são os efeitos do uso do GH exógeno? Bom, o crescimento das extremidades, que a gente já falou, então, aumento do tamanho das mãos, dos dedos, aumento no tamanho do maxilar, aumento no tamanho das orelhas, do nariz. Um formato mais quadrado no osso frontal, né? Aumento na caixa torácica, aumento no tamanho do pé, tá? E principalmente, quando o GH, como ele poupa glicose e aumenta a lipólise, ele é um hormônio diabetogênico, ou seja, o uso exógeno dele pode provocar diabetes. Na maioria dos casos, causa diabetes, né? Justamente porque ele acaba atrapalhando os receptores da glicose nas células. Então, outro efeito negativo do uso do GH exógeno seria este daí. Beleza, galera? GH matado. Vamos para o próximo. Hormônio antidiurético. Produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise. Ele tem a ação de reabsorver a água nos túbulos renais, tá? Então, o ADH, ele existe para minimizar os riscos de desidratação, tá? Então, quando eu preciso, por exemplo, aumentar a pressão arterial, como naquele exemplo que eu dei no início da aula, né, além da aldosterona lá para tentar reter a quantidade de água, o ADH também vai ser estimulado para tentar reabsorver a água nos túbulos renais, para que o meu organismo não fique desidratado, para que eu consiga manter uma quantidade de água necessária para fazer todas as reações no organismo. Então, como que o ADH vai agir no organismo durante o exercício físico? Bom, o exercício físico causa aumento da temperatura corporal, aumento da atividade aeróbica, o que faz com que tenha uma perda de água, de líquido corporal, através da sudorese. Quando eu tenho um aumento na minha sudorese, eu tenho aumento na osmolaridade do meu sangue. Então, eu tenho perda da concentração de sangue aí, por causa dessa perda da concentração de plasma, né? Por causa dessa perda de água através do suor. E aí, então, né, a hipófise vai estimular a produção de ADH para que ele haja lá nos túbulos renais, reabsorvendo a água, para que eu consiga manter uma concentração adequada do meu plasma sanguíneo. E aí, então, conseguir manter as atividades durante as atividades corporais durante o exercício físico. Então, o ADH funciona mais ou menos assim. Se eu já estou perdendo água através do suor, por que cargas d'água eu vou perder a água também através do meu sistema excretor? Então, eu reabsorvo a água vindo desse sistema excretor no túbulo renal para justamente poupar a perda de água e manter as concentrações de plasma em níveis adequados. E essa produção de ADH aqui, ela também tem a ver com a produção, com a intensidade do exercício. Então, até 50% da capacidade do indivíduo, o ADH não é estimulado, tá? Então, em atividades de baixíssima intensidade, eu não tenho produção de ADH, até porque nessas intensidades a quantidade de sudorese ela vai ser mais baixa, então não estou perdendo tanto líquido através do suor,
eu não preciso ter uma alta produção de ADH. Acima disso, tem uma intensidade dependente. Quanto mais intenso for o exercício, maior é a produção de ADH. Por isso que indivíduos que estão treinando com uma intensidade aí de moderada a alta, dificilmente ou pela fisiologia seria impossível ele ter vontade de ir ao banheiro durante o treino, porque ele está com o ADH bem estimulado, então ele não vai ter trabalho dos túbulos renais para o sistema excretor, ele vai poupar o máximo de líquido possível por causa do hormônio antidiurético. Então seria essa a ação do hormônio antidiurético. E aí, o indivíduo termina o treino dele, o Rodrigo vai lá, puxa o ferro dele com intensidade alta, né? E tem uma alta sudorese, termina o treino e fala assim, bom, vou dar uma de Arnold Schwarzenegger, porque o Arnold Schwarzenegger falava que ele terminava o treino dele e tomava, né, o seu caneco de chopp para reidratar o organismo. E acontece que o álcool, assim como outras substâncias, é um inibidor do ADH. Ou seja, tomar cerveja para se hidratar é a pior desculpa que você pode usar e vocês não podem mais usar ela agora. Por quê? Se o álcool inibe o ADH, há um aumento no trabalho do sistema excretor, ou seja, eu estimulo o corpo a desidratar ainda mais. É por isso que depois de algumas latas de cerveja, de algumas garrafas ou de alguns canecos, você vai a primeira vez no banheiro, ou seja, você deu o sinal que o teu ADH não está funcionando, e daí de 5 em 5 minutos você tem que levantar da mesa para ir no banheiro, porque o teu ADH não está funcionando, você está mandando uma quantidade de líquido para dentro e está passando direto pelo teu organismo, e ainda você está desidratando outras estruturas do corpo. Então, usar o chopp como desculpa para se hidratar depois do treino não funciona. Tá? A cafeína também é outra substância que inibe o ADH também. Então, tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade ou menos, né? E acabam também indo bastante no banheiro depois de tomar, por exemplo, 1 ou 2 xícaras de café. Tá? Então, Rodrigo, informar. Professor, então, 2 fatores que me causaram, assim, por que tem horas que você bebe, cara, pode tomar 5, 6 garrafas de cerveja e não te dá vontade. E numa outra vez você bebe um copo e já dá vontade de ir no banheiro. Tem a ver com... Diga. Pode falar, pode terminar. Tem a ver com o teu nível de hidratação inicial antes de você começar a tomar a cerveja, né? Então, por exemplo, se você se hidrata bastante, então eu fico aqui, ó, tomando uma certa quantidade de garrafas de água, né, em sequência. Isso também vai inibir o meu ADH, porque como eu tenho um grande fluxo de água no meu corpo, ele precisa se livrar de parte dessa água, então ele inibe o ADH. Então, se você se hidratou bem durante o dia e vai tomar uma cerveja, teu ADH já está em partes inibido por causa da quantidade de líquido que você tomou durante o dia, e aí você vai tomar uma cerveja, termina de inibir ele e já vai no banheiro. Se você começa a beber já mais desidratado, o teu ADH está mais ativado, né, para tentar não deixar o teu corpo desidratado, e aí demora mais tempo para ele ser inibido pelo álcool, mas mesmo assim, depois que você começa, você não para mais. O fator também que é relacionado, que é a minha pergunta anterior, sobre o uso do álcool e o exercício físico. Vamos dizer assim, vou tomar uma cerveja às 9 da noite, vou ter uma janta. Aí eu vou para academia 3 da tarde. Porra, mas eu vou beber depois. Adianta, é melhor, dizem assim, é melhor ir do que não ir. Mas como o álcool ele inibe o sistema, a síntese proteica, é isso mesmo? Então é melhor não ir para academia do que, já que eu vou beber depois, Não.
É melhor Vai. você ir para academia, tá? É melhor você ir para academia, porque você tem um aumento da síntese de proteína, você tem um aumento na capacidade de absorver nutrientes, você tem uma janela proteica muito grande pós-exercício, e por mais que você vá utilizar o álcool mais tarde, e isso vai atrapalhar, sim, a teu processo de síntese proteica e crescimento celular, você deu estímulos positivos e anabólicos para o teu organismo, e pelo menos até o período antes de você estar ingerindo álcool, você teve um processo anabólico. Se você não for, você vai ter o processo catabólico do álcool do mesmo jeito. Só que você não deu estímulo para o teu organismo crescer, fazer adaptações e absorver uma quantidade de nutrientes, principalmente proteínas, antes de começar a beber, tá? Então, é melhor você ir, sim, é melhor você ir, principalmente você gastar calorias, porque o álcool, você não pode esquecer que o álcool tem uma quantidade grande de calorias. No caso da cerveja ainda, se for uma cerveja de qualidade, você tem aí no mínimo 3 ou 4 tipos de carboidrato dentro dessa cerveja. Então, você precisa também, de preferência, até fazer um exercício aeróbico para aumentar o teu gasto energético antes de tomar sua cerveja, se for algo programado assim. Bora gastar energia, então. Vai ter que passar 5 horas por dia, do jeito que tá a quarentena aí. O problema é o uso do álcool durante as aulas, professor. Isso está me matando. Parece que tá no vinho aí. Vamos pro último de Tem hoje, galera, para câmera? Tem fechar. câmera? Tem câmera aqui em casa aí que tá. Você tá vendo ou não? Eu nem tô te vendo, mas eu já adivinho, né, cara? Tireoide, vamos lá. Maldita tireoide ou bendita tireoide, né? Então, a tireoide produz 3 hormônios. Triiodotironina, a T3, né? A tiroxina, ou também chamada de tetraiodotironina, a T4, e a calcitonina. Então, esses são os 3 hormônios produzidos pela tireoide, que vão ter uma ação bem importante no nosso metabolismo. Eles são responsáveis pela velocidade com que as ações acontecem no metabolismo. Vejam o nome desses hormônios, né? Então, tri-iodo, né? 3 moléculas de iodo-tironina, tetra-iodo-tironina, né? 4 moléculas de iodo-tironina, e há não muito tempo, né? Algum tempo atrás, era muito comum os casos de bócio, né? Na tireoide, que era esse aumento justamente da glândula da tireoide, causando esse bócio nessa glândula tireoide, né? A glândula tireoide, ela tem um formato de borboleta aqui na parte frontal do nosso pescoço, e então o bócio causava esse aspecto. E um detalhe bem importante que foi de maneira muito inteligente e fácil de resolver esse fato é que a causa desses bócios aqui era justamente pela falta de iodo na nossa alimentação. Então, como eu tenho 2 hormônios aí, T3 e T4, que dependem das moléculas de iodo para serem formados e produzidos, a falta do iodo na alimentação causava esse bócio, e aí, então, os indivíduos resolveram muito inteligentemente colocar iodo no sal comum, né? O sal, nosso sal que a gente usa, por isso que ele é um sal iodado, para justamente solucionar os casos de bócio na nossa população. Bom, então a tireoide tem esse desenho de borboleta na parte frontal do nosso pescoço, e a estimulação dessa tireoide, ela depende do eixo hipotálamo hipófise tireoide. Então, o hipotálamo produz um hormônio, aqui eu tenho 2 estimulações hormonais, né? O hipotálamo produz o TRH. O TRH estimula a hipófise a produzir o TSH, e o TSH estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4, tá? E o que esses hormônios fazem
no nosso organismo. Eles aumentam a síntese de proteína, eles são responsáveis pelo aumento no número e no tamanho das mitocôndrias das células. Lembra que a gente viu isso lá no sistema cardiovascular? Aumento no tamanho e no número das mitocôndrias. As mitocôndrias vão fazer a respiração celular, vão queimar muita gordura, né? Então, esses hormônios são muito metabólicos. Eles promovem uma captação mais rápida da glicose, eles aumentam a glicólise e a glicogênese, e eles aumentam a disponibilidade dos ácidos graxos livres para oxidação. Ou seja, T3 e T4 regula o nosso metabolismo. Então, quando eu preciso de energia rápida, quando eu preciso de que as minhas mitocôndrias virem uma usina de energia, queimando muita gordura, eu preciso que T3 e T4 estejam regulares, que estejam agindo no nosso tecido muscular, para que o meu organismo funcione de maneira adequada. Então, eu tenho quadros, né, de hipotireoidismo, quando a tireoide produz T3 e T4 de maneira insuficiente, e aí, então, o que você nota é pessoas com um aumento de peso, pessoas com um metabolismo menos acelerado, né, pessoas com uma baixa capacidade aeróbica, justamente por causa da ação desses hormônios nas mitocôndrias. Já aqueles indivíduos com hipertiroidismo, aqueles indivíduos que têm uma alta produção de T3 e T4, são aqueles indivíduos que perdem peso muito rápido, indivíduos com grande dificuldade de ganhar peso, justamente porque o metabolismo deles é muito acelerado por causa dos hormônios da tireoide, tá? Então, como falei para vocês, eles estão regulados com o metabolismo e a produção deles pode elevar em até 100% a taxa metabólica basal, ou seja, o indivíduo com um aumento de produção de T3 e T4, que inclusive é gerado pelo exercício, então indivíduos fisicamente ativos têm uma produção regular de T3 e de T4, há um aumento na taxa metabólica basal. O indivíduo descansando, ele tem uma maior queima de energia, justamente por isso que indivíduos com hipertireoidismo perdem peso muito rápido. E paramos por aqui. Alguma pergunta sobre tireoide? Quais os níveis do T3 e T4 que se considera normal ou elevado, bom? Pô, agora, por número, eu não vou lembrar exatamente.